Meu querido herói, o que você responderia para um filho que acabou de perder o pai por sua causa? E não era apenas um pai, era talvez o maior rei de Westeros desde Aegon Conquistador, o maior rei que Westeros nunca teve. O último episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos não responde essa pergunta, mas boas histórias não existem para entregar respostas fáceis. Existem para nos obrigar a encarar as perguntas que, no nosso coração, doem. A jornada até aqui foi intensa, meus queridos heróis. E o episódio 6 de O Cavaleiro dos Sete Reinos é um fechamento interessante para uma temporada que só cresceu ao longo dos episódios. Dunk e Egg evoluíram e várias provações os aguardam. Sabemos que ambos são importantes para a história de Westeros e é sensacional ver como eles se tornarão aquilo que ouvimos falar deles no futuro. E aqui vem o acerto dessa prequel, meus queridos. Eles fazem com que gostemos, sim, fazem com que gostemos de ver uma jornada, mesmo a gente sabendo o final, mesmo sabendo como é que essa história acaba, como que esses personagens terminam a sua trajetória, a sua vida. Porque o interessante não é o que, e sim como. Esse episódio é o que teve mais encheção de linguiça. Só que algumas são muito boas, outras nem tanto. A gente vai comentar com vocês rapidamente sobre essas encheções de linguiça. Vamos lá, a primeira é o Lionel convocando o Dunk. Eu não achei ruim, porque o Lionel, aqui na série, ele é muito brincalhão, ele é cheio de, sabe, ele é aquele lord que fala o que quer, que brinca com os plebeus e tal. A maneira com que ele trata o Dunk é interessante. Pra você não fazer papel de tolo da próxima vez. Ele traz um contexto muito bom, porque ele tá querendo convencer o Dunk a ir com ele, e o Dunk tava todo triste porque o príncipe deu a vida por ele. Eu lutei por você! Eu, Hardin, Beastbury, tá, moleque da maçã, nós lutamos por você, seu príncipe! Lutou por você contra homens juramentados para protegê-lo. Ele não arriscou nada! E o que o Lionel fala é coerente, né, Tony? O príncipe não deu nada pra você. Ele estava seguro, foi uma fatalidade. Você não é culpado. Esse episódio, ele tem um ar muito mais leve do que os outros. Esse episódio talvez seja o mais leve de todos. E ali com o Lionel é bem engraçado, ele sempre foi engraçado desde o começo. E eu confesso pra vocês que essa, de tudo que a gente vai comentar aqui hoje, essa é a encheção de linguiça que eu mais acho desnecessária. Não era pro episódio ser leve, sabe, Tony? Eu acredito que tem uma outra encheção de linguiça mais leve ainda, mais engraçada e fora do tom. Porque mesmo o Lionel ainda mantém um pouco do drama. A questão do Raymond Fossey é um bom amigo, é o personagem mais leal ao Dunk desde o início. Só que o fato dele ser um capitão salva-putas, cara, sabe? É engraçado, porque é muito engraçado ver um homem sendo feito de bobo. Ela veio e assistiu ao julgamento, disse que lutei como um touro selvagem. Eu não tinha escudeiro pra cuidar de mim. Ela se ofereceu pra retirar minha armadura. Enfim, ela disse que eu a engravidei. Então, achei melhor que nos casássemos. Está já incrustado no nosso imaginário, principalmente por Hollywood, fazer homens serem bobos. O cara é um nobre e acaba que o primo dele tava certo sobre ele. Ele casa com uma prostituta que diz que o filho é dele, velho. Ele é mais bobo que o Dunk, porque o Dunk percebe que ele tá sendo feito de tolo pela prostituta. É aquela situação, né, Tony? Você tem um amigo, você sabe que o teu amigo tá num relacionamento ruim, mas o cara tá super apaixonado, você não fala nada, né? Mas, cara... É aquela música, eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo. E não interessa o que os outros vão pensar. Nesse caso... Lembra dessa música aí? Lembro, é do Odair José. Nesse caso, o Odair José, o personagem da música dele, sabia que a mulher era uma prostituta. Aqui, ele não sabe. Esse é o ponto. É isso. Esse é o problema do Fóssil, né? Esse é o problema das escritas para homens hoje, que deixou, sim, esse episódio meio forçado referente a isso. Os caras querem porque querem empurrar essa narrativa de que não importa as mulheres, você tem que pegar a mulher de qualquer lugar e tal, mas deixar ele bobo, imbecil, não foi legal. Esse ponto também foi um ponto em que eu achei que foi exagerado.
assim como o Lion, eu também acho que é meio exagerado. Cara, os caras acabaram de ter uma grande batalha ali, quase morreram, né? E aí poxa, eles vão, ao invés de estarem mais tristes, eles estão mais, sei lá, muito leves. No livro é totalmente diferente, não tem nada disso no livro, tá? Não tem nada disso. Como o Elvis falou, o clima é mais tenso. É um clima de resoluções sem brincadeiras. Aqui, infelizmente, não foi. Esse episódio, a gente vai dar a nossa nota, né? No final de todos os episódios. E esse episódio realmente é a nota mais baixa pra nós, ok? Mas teve 2 momentos de encheção de linguiça, que um foi o Absolute Cinema e o outro, eu estou em dúvida. Ele gera um problema muito grande, mas ele em si não é muito ruim. Vamos lá. O Egg entrando no quarto do Aeron dormindo, levando uma faca pra matar o irmão. Cara, o Dexter foi o MVP desse episódio, ok? O ator que faz o Maker também tá muito bem, mas o moleque, meu Deus, cara, ele precisa... A cena é muito bem construída, né? O moleque arrebentou e a cena, ela é incrível. É aqui que mostra como a série, boas narrativas podem contar sem falar nada. Aqui você percebe que o Maker, ele concorda que o Aeron é um merda, ele concorda que aquele sentimento que o Egg sente pelo Maker contra o Aeron é justificável, mas é irmão dele. E o próprio Baylor fala isso. A gente não pode fazer isso contra a nossa própria família. O Baylor fala isso pro Egg, lá no 4º episódio, se não me engano. Que ele não pode tentar matar o irmão, ele não pode fazer essas coisas, ele tem que honrar a sua família. E o Baylor, ele tá nesse contexto aqui, Tony. E essa cena é tão forte que aqui eu vou fazer um paralelo, eu vou juntar com a questão do Daeron. Quando o Daeron convence o Dan a ser o cavaleiro do Egg, porque ele não quer mais ser o cavaleiro do Egg, o Maker pede isso a ele, dando condições que o Dunk também não quer, o Daeron fala, o Aeron também era uma criança boa, ele gostava de pescar, era uma criança alegre. A loucura pode ter vindo do berço, mas ela só apareceu depois. E aqui é que é interessante as duas cenas. Elas conversam por causa disso. O Egg já mostra sinais de que pode se tornar alguém que nem o irmão. Mas Aeron foi uma criança bem alegre um dia. Gostava de pescar. Porque assim, ele raspou a cabeça, diz ele que não queria se parecer com o Aeron. E nesse episódio a gente percebe que isso era verdade. Porque quando ele percebe o cabelo crescendo, o cabelo branco, aí é que ele tem o ímpeto de tentar matar o irmão, entendeu? E a gente vê que todos os momentos da história, ele desejava que o irmão fosse morto, ou pelo Dunk, ou por outro cavaleiro, entendeu? Então essa cena do Daeron conversando com o Dunk é uma encheção de linguiça, é algo que foi trazido para a série, mas que é interessante justamente pela cena do Egg. Mas ela gera um problema muito grande, né, Tony? Que a gente vai falar agora para vocês. Nós vamos falar. A gente sabe que os Targaryen têm uma maldição familiar. Irmão mata irmão, mãe mata filho, filho mata mãe, dragões comem, os dragões que eles criam comem eles mesmos. Então, aqui nós temos o Baylor sendo morto pelo irmão, o Maker. E o Maker fala, né, que vai ser amaldiçoado. E todo mundo vai falar que ele matou o próprio irmão. É realmente uma maldição ser um Targaryen, Elvis Ventura. Isso tem a ver também, Tony, por conta do fato deles serem incestuosos. Eles casam com as próprias irmãs, com as primas e tal. Prima, de certa forma, tem uma liberdade aí, né? Em algumas culturas. A brasileira também, a prima tá liberada, né? Mas vamos lá. O fato é que os irmãos mesmo, né? Eles pra manter a dinastia... Eles casam com as irmãs. Pra manter a dinastia aí dele. É nojento mesmo, é completamente incestuoso. Vamos lá, nós vamos falar agora
do momento em que a série se afasta muito dos livros, e aqui a gente precisa comentar com vocês. Quando a série se afasta muito dos livros, ela cai o nível. Cai o nível porque ela gera situações que pode não ser interessante. Vamos esperar a segunda temporada. Mas aqui, neste finalzinho, não gostei muito. Tony também não achou legal. Quem assistiu a nossa live viu que a gente já falou, ó, não gostamos disso aí. Não, porque o diálogo do Dunk e do Maker, ele é dividido aqui, diferente do livro, que ele é bem direto, e é um diálogo só. Eles mudaram, inclusive, o lugar onde eles estavam. Eles pegaram o Dunk e colocaram o Dunk pra ir no palácio. No livro, o Maker que vai em busca do Dunk, porque o Dunk tá esfulepado, esfolado. Então o Maker vai até o Dunk. Eles estão lá no Ulmon, próximo da árvore, e tem uma libélula. É bem bonita a cena no livro, porque tem a libélula que a gente vê no início ali, né? Nas primeiras páginas do livro. É uma libélula que faz ali um paralelo como se fosse uma libélula e um dragão. E no livro, inclusive, eles perguntam, né? Você quer ser uma libélula ou você quer ser realmente um dragão? Tem todo esse diálogo bem poético lá do nosso querido Martin. Eles mantiveram alguns diálogos e outros eles tiraram. Tiraram, inclusive, um diálogo importante, quando o Sir Dunk falou que era o homem do Sir Baelor, que tinha se dedicado ao Sir Baelor antes do Sir Baelor morrer, entendeu? Do príncipe Baelor morrer. E aí, meu querido, acabou prejudicando um pouco, né, Elvis? Então, por que prejudicou, Tony? O Maker, ele chama o Dunk pra ser um homem dele, né? Pra jurar a espada pra ele e ser o cavaleiro do Egg. Só que ele ia morar lá, junto com os Targaryen, morar no castelo onde ele queria que ele morasse, ser um homem realmente juramentado ao Maker. E aqui deixar de ser um cavaleiro andante. Ele inclusive falou, ó, seu Sir Arlan, né, seu cavaleiro te ensinou muito, mas não te ensinou tudo. Você precisa completar o seu treinamento. Tudo isso é super interessante, só que a recusa do Dunk aqui na série ficou fraca. A recusa do Dunk na série está muito mais relacionada à fraqueza dele com toda a situação do Baelor ter morrido por ele. Ele rejeita o Egg por isso. No livro, ele rejeita o que o Maker fala porque ele não quer deixar de ser um cavaleiro andante. Ele não quer se corromper. E aí ele diz, se você quer que o Egg fique comigo, ele vai ser um escudeiro de um cavaleiro andante. E essa resposta do Dunk só acontece depois, quando ele conversa com o Daeron. E o Daeron fala, olha, praticamente o Daeron fala com essas palavras, se você não levar o Egg, provavelmente ele vai ser pior do que o Aeron, ele vai ser pior do que o meu pai, que acabou de matar o irmão, entendeu? Então o Dunk, ele vai e aceita o Egg para ser escudeiro dele, não por vontade própria, é porque ele foi convencido pelo Daeron. E aqui é o ponto que eu acho que diluiu o Dunk muito, entendeu? Foi uma cena interessante porque conversou com a cena do Egg no quarto tentando matar o irmão, mas é uma cena que dilui um pouco o Dunk. E aqui o maior problema é o final, sabe? Porque o Maker não aceita as condições do Dunk. Ele é o meu último filho. Ele não aceita. Ele fala, ele é o meu último filho, né? O meu filho mais novo. Eu não vou deixar ele se aventurar com você. Eu não vou deixar ter a possibilidade dele ser morto por bandidos e tal. Você é um cavaleiro de merda, praticamente. Você teve sorte de sobreviver. É praticamente isso que ele fala, sabe? E aí o Dunk vai embora. E aí o Egg aparece no final. Tem um diálogo maravilhoso. A química dos dois personagens é incrível. Mas o Egg está mentindo de novo, Tony. Servi-lo, Sir. Castanha é sua. Trate ela com gentileza. Não quero te encontrar montado no trovão a menos que eu ponha lá. Exatamente. O Egg não evolui, o Dunk é diluído por um detalhe que a gente já comentou aqui. O Dunk não consegue convencer o Maker não aceita as condições do Dunk e nós temos, infelizmente, uma mudança que pode gerar um problema lá na frente. No livro é muito melhor, gente, porque o Maker aceita essas condições. Ele deixa o menino ir com o Dunk. E aí nós temos um gancho muito mais interessante. Teve uma pessoa que fez a nossa live, nós fizemos uma live, tá, galera? Quase 3 horas juntos, assistindo o episódio ao vivo. Vá lá na live. Enquanto é tempo, porque a gente priva a live
A gente priva todas as nossas lives para os membros. Só membro consegue assistir depois de 24 horas. Então, vai lá, se torne membro e assista essa live. E assista todas as outras lives que a gente fez com notícias, informações, reviews, privado, fica no privado só para membros. Então seja membro e tenha aí essas vantagens aqui do canal, a partir de R$ 4,99, tá? Então, Elvis, nós temos aí um futuro incerto, né? Diferente, muito diferente. A gente vai ler a segunda novela, vamos trazer para vocês aqui muitas curiosidades e detalhes do que vem por aí, porque a segunda temporada já tá chegando, né, Elvis? Já tá aí, já tem data marcada aí para o ano que vem, e isso diluiu muito e deixou muitas dúvidas. Vamos fazer esse questionamento, meus queridos. Escreve aqui, o que você acha? Isso complicou ou não complicou? Eles vão dar um jeito nisso? Tem uma galera aí que acha que eles vão dar um jeito nisso aí, que não vai ser problema não, Elvis. Nós achamos aqui que vai ser um problema. Eu acho que diminui o Egg. O Egg praticamente não aprendeu nada com a situação. Ele não aprendeu que a mentira que ele fez foi um dos tijolos da parede que é a morte do Baelor. O Daeron é culpado, o Egg é culpado, o Baelor não é culpado, né? É a vítima. O Sordunk é culpado, todo mundo é culpado, o Maker é culpado pela morte de um inocente. Alguém que estava ali pela justiça, pela honra, entendeu? Então, isso é ruim, na minha opinião, para o personagem Egg. Vão ter que criar uma cena do Maker indo atrás deles e tudo mais, e ele, de novo, pedindo desculpa pro Dunk, uma coisa que a gente já viu. É esse o meu problema. E o próprio Maker. O Maker não é uma pessoa ruim, pelo menos neste momento, ele não é ruim. Ele não quis matar o irmão, a conversa que ele tem com o Dunk. Os dois estão atormentados por quê? Porque Baelor, o provável maior rei de Westeros, foi morto por conta dos dois. O Maker matou, mas foi por conta do Dunk que ele lutou, entendeu? Então se enfraquece, sabe? Deixa o Maker fraco. Isso, deixa não só o Maker, como o Dunk e como também o próprio Egg. Então nós temos ali O Dunk não sabe que o Egg tá mentindo, né? O Dunk não sabe. Eu acho que é mais o Egg e o Maker. Mas, a gente sabe como termina o Egg em Westeros. Talvez eles estejam fazendo, eu tô aqui tentando entrar na mente do povo. Talvez eles estejam fazendo o Egg com a personalidade que ele vai adquirir mais lá na frente, né? Que muita gente sabe aí, eu não vou dar spoiler. E esse aí é o grande ponto negativo na nossa visão deste episódio, tá? Que é o pior episódio dos 6. Poderia ser o melhor, tá? Não sei se tinha condições de ser o melhor depois do 4 e o 5 serem daquele jeito, né? Não sei se tinha condições, pelo menos, quase impossível, mas pelo menos deveria ser um bom episódio, né? Na nossa visão foi bem medíocre. O final é muito simbólico, né, Elvis Ventura? Nossa, o Sor Alan ali caminhando junto com eles e de repente Sor Alan, o longo, se afasta e eles continuam. Isso aqui simboliza, né, nas imagens. No livro a gente não vê isso, não tem isso. Mas isso aqui ficou muito bom pra série. Simboliza o Sor Alan passando o legado pro Dunk. Pronto, agora você é um cavaleiro andante. O legado é seu. O meu legado é seu. Cara, muito bonito mesmo. E inclusive o Sr. Dunk olha. O Dunk olha, né? Um pouquinho assim à esquerda, como se ele estivesse vendo o seu mestre indo ali e deixando ele cavalgar em paz. Meus queridos heróis e heroínas, esse foi o nosso bate-papo sobre o 6º episódio de O Cavaleiro dos 7 Reinos. Eu sei que muita gente ainda não assistiu. Assistam porque vale a pena, é uma ótima série. Só um episódio não é tão bom que foi esse último episódio, mas os outros 5 são sensacionais. Primeiro, segundo, muito bons. Terceiro, quarto e quinto, absoluto cinema. Assim, na minha visão, Elvis, primeiro episódio, nota 8. Segundo episódio, também nota 8. O terceiro episódio, nota 9. O quarto e o 5, nota 10 e 10. Agora, o 6º episódio, uma nota 5. Bem dada, tá? Vamos finalizar essa série com nota 9, ok? É uma série com nota 9. Existem alguns pontos que a gente acha que poderia ser muito melhor. Primeiro, teria que ter 10 minutos em cada episódio e não precisaria do 6º episódio. Eles poderiam finalizar no 5º episódio, ok?
com 10 minutos a mais, eles já poderiam fazer esses adicionais que eles fizeram nesse último episódio. Poderia fechar em 5 episódios incríveis, maravilhosos, e essa série seria nota 10. A gente fecha O Cavaleiro dos 7 Reinos com nota 9. Queremos a sua nota também. Deixa aqui, ó, nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo. Vamos acompanhar House of the Dragon, vamos acompanhar muito mais coisas aqui junto com vocês, claro. Sempre com a nossa opinião honesta. Se torne membro, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína.